O Senhor que fez os céus e a terra. A paz do Senhor, povo de Deus. Boa noite. Até aqui Deus nos ajudou, até aqui Deus nos sustentou, até aqui foi a poderosa mão do Senhor. Senhor, meu Deus, Pai querido e amado, Espírito Santo do Senhor, nesta noite pedimos ao Senhor que o Senhor venha tomar o primeiro lugar, Senhor, dessa live, deste culto, Senhor. Pai querido e amado, que o Senhor venha falar aos nossos corações de uma forma, Pai, gloriosa. Senhor, que o ambiente seja um ambiente de adoração, seja um ambiente a qual a Tua presença se manifeste no nosso meio. Pai, nós rendemos graças ao Senhor e entregamos as nossas vidas a Ti. O Senhor tem aqui, Pai, aleluia, o primeiro lugar deste ambiente para fazer, para direcionar e para falar o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Senhor, sê conosco, é o que eu te peço. Louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para mim, para você, nesta noite. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero dizer que nós temos um Deus que Ele responde. Nós temos um Deus que vê. Nós temos um Deus que trabalha. Nós temos um Deus, aleluia, que contempla. E algumas coisas precisam mudar. Aleluia, algumas coisas precisam acontecer. E muitas das vezes nós não entendemos o rumo, aleluia, que a situação ela está tomando, mas é para um bem maior. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode até não estar entendendo o porquê, o rumo, aleluia, de algo que você tanto queria. Saiu do teu controle e foi para um rumo diferente do que você planejava. Mas eu quero dizer para você, o Senhor, Ele conhece o futuro. O Senhor, Ele conhece, aleluia, o que você hoje não consegue enxergar. Tem coisas, aleluia, que nós precisamos ter experiência, tem coisas que nós precisamos, aleluia, aprender, tem coisas que Deus quer acrescentar em nós, e por isso o Senhor nos permite ficar, aleluia, dentro de uma situação que muitas das vezes ela não nos favorece, mas através do que acontece dentro dela, o Senhor está nos preparando para algo que virá sobre as nossas vidas. Como assim, pastora Anichess, que eu não estou entendendo? Aleluia, a Bíblia vai nos falar, aleluia, que H, ela está dentro da casa de Sara. E um certo momento, H, aleluia, vê a pressão aumentando. E a Bíblia diz que ela foge para o deserto. Aleluia, porque eu e você, aleluia, quando a pressão aumenta, o que nós como seres humanos reagimos? Nós dissemos, vamos desistir. Não é essa reação nossa? Uma reação automática, vamos desistir. Então, quando a pressão começa a aumentar para H, a reação dela é fugir da pressão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu não vou pregar sobre H, mas é só para você entender o que o Senhor está falando com você. É só para você compreender o que Deus está tratando com você aqui nesta noite. Então, preste atenção. Aleluia, atente aos teus ouvidos para os direcionamentos que Deus vai te dar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ela faz o quê?
ela foge para o deserto, aleluia. Só que ao fugir para o deserto, o Senhor fala com Agar e manda ela retornar. Por quê? Porque a missão dela lá dentro da casa de Sara não tinha acabado. E quando nós queremos fugir, aleluia, da nossa missão, Deus nos coloca dentro dela novamente. Por quê? Porque não é o tempo, porque não é a hora, porque não é o momento. Nós precisamos vencer. E quando nós vencemos, quando Deus nos prepara, que chega o tempo, o que acontece? O próprio Senhor nos tira, porque Ele é encarregado de nos tirar. Ele é encarregado de fazer a situação ser favorável ao nosso favor, independente das circunstâncias. E Deus lhe trouxe hoje aqui para lhe dizer, independente das circunstâncias, eu faço a situação ser favorável para ela. Independente, aleluia, do que ela esteja vivendo, eu faço a situação favorável, aleluia, a um favor de Deus. E o Senhor é Deus, aleluia, que marca encontro em lugares, aleluia, desfavorável. Por quê? Porque o Senhor viu Agar, aleluia, no deserto. E você acha que Deus não lhe vê no deserto? Você acha que Deus não lhe contempla no deserto? Você acha que os olhos do Senhor não estão sobre você no deserto? Eu quero dizer para ti, os olhos do Senhor estão te vendo dentro da situação. Aleluia. E muitas das vezes nós pensamos, aleluia, que o Senhor não está vendo. E tem pessoas aqui que acham que o que ela está sofrendo, que o que ela está vivendo, Deus não está vendo. E o Senhor manda dizer para você, eu estou vendo a situação que você está vivendo dentro, aleluia, daquele deserto. Aleluia. O Deus que vê, aleluia, o Deus que contempla viu Agar. E o Senhor te trouxe hoje aqui para dizer para você, o Deus que lhe vê, o Deus que contempla, aleluia, Ele também te viu dentro dessa situação. Ele também te contempla dentro dessa situação. Eu sou o Senhor, a qual os meus olhos estão sobre ti. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas não era tempo. Não era tempo de quê? De Agar sair. Aleluia. O Senhor ainda tinha algo para trabalhar na vida de Agar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor falava comigo sobre estrutura. Aleluia. Que tem coisas que acontecem na nossa vida para Ele nos estruturar. E desde ontem que o Senhor falava comigo à noite, eu fui estudar. Aleluia. E o Senhor falava sobre estrutura, sobre bases. Fui para uma oração hoje à tarde. E lá na oração, o Senhor voltou a falar usando a profeta dele sobre estrutura e sobre base. Que tudo o que nos acontece é Deus nos estruturando, é Deus deixando a base, aleluia, sólida. Aleluia. Para que nós venhamos aguentar. Porque o Senhor não vai nos entregar algo, aleluia, que nós não podemos sustentar. Então é necessário, aleluia, o Senhor criar em mim e em você uma resistência. Aleluia. E dentro da provação, eu e você estamos ganhando o quê? Resistência e estrutura. E o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer para ti, diga para minha filha, que eu estou fazendo ela ganhar estrutura e resistência dentro da situação. Para que quando o que vier para ela sustentar, aleluia, ela segurar. Eu sei que Deus já tem falado com você sobre estrutura, resistência, sobre processos, porque é confirmação do Senhor para a tua vida. E você pode até dizer, mas Senhor, mais uma vez o Senhor está falando sobre isso. Eu já entendi, aleluia. E o Senhor diz, é porque eu estou trabalhando aonde ninguém está vendo. Eu estou trabalhando,
aonde os olhares humanos, aleluia, não estão contemplando. Tem coisas, aleluia, visíveis, externos, que o homem enxerga. E tem coisas que estão dentro, que o homem não consegue enxergar. E eu estou trabalhando, aleluia, aonde o homem não consegue enxergar. Aleluia, é aonde eu estou movendo, é aonde eu estou fazendo. E tem coisas que eu tenho ocultado de você. Tem coisas que eu não tenho mostrado para você. Aleluia. Tem coisas que eu não tenho revelado para ti. Mas sabe por que eu não tenho revelado? Aleluia. Por causa do teu coração. E porque tu muitas das vezes, aleluia, fica ansiosa naquilo que é, aleluia, revelado, que vai acontecer. Oraba, ya sobre derebas. Ariada sobre anagia séria arabas. Aleluia. Tem algo que Deus está me mostrando aqui. Aleluia, e eu consigo ver. Ver de verdade, irmão. Visão aberta. É ver na frente. Aleluia. Andérica subiará. E a visão, sabe qual é a visão que Deus está me mostrando? É como se tivesse uma planta. E quando você olha para ela, uma árvore, aleluia, você não vê fruto. Mas sabe quando você puxa, aleluia, e os frutos saem, aleluia, de dentro da terra, como se os frutos tivessem enterrado. Sobre eu vejo a mão do Senhor puxando, aleluia, frutos que estavam enterrados. Olhando, parecia que não tinha nada. Olhando, parecia que nada estava acontecendo. Mas quando puxava assim, vinha um monte de fruto, enraizados, aleluia, ligados por raízes. O rei de Calabaxer, tem coisa, aleluia, que ninguém está vendo. E por mais que pareça que esteja enterrado, está acontecendo. Deus está fazendo. Oh, rabaxeire de calabarabarabas. Eu via quando o Senhor assim puxava e o fruto estava enterrado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E vinha todo cheio de areia. Eu disse, interessante que do lado de fora parecia que não tinha nada. Tem gente que olha e acha que não tem nada, né? Tem gente que, aleluia, olha e acha que não está acontecendo nada, né? Aleluia. E o Senhor está dizendo, eu vou surpreender. Porque eu tenho trabalhado em muitas coisas que eu não tenho, aleluia, mostrado. Eu tenho trabalhado em muitas coisas que eu não tenho escancarado. Para que sejam vistas. Porque eu, o Senhor, estou trabalhando no secreto. Aleluia. Então tem estrutura dentro dessa situação. E o que acontece? Quando chega o tempo certo, aleluia, o Senhor cria situações para tirar H de lá. Aleluia. Porque o Senhor também tinha uma história para H. Aleluia. E o Senhor também tem uma história para você. Você não vai ser sombra da história de ninguém. Você terá a sua própria história. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sara queria transferir a promessa que Deus fez a ela para Agar. Aquilo que Deus fala para mim, para você, é seu. É meu. Ninguém pode transferir promessa. Aleluia. Você pode não querer viver. E o único capaz de anular a promessa de Deus na sua vida é você mesmo. Mas ninguém pode anular. Mas ela queria transferir algo que Deus tinha decretado que ia acontecer na vida dela. E Deus tinha uma história para Sara e Deus tinha uma história para Agar. Aleluia. E o Senhor lhe trouxe aqui para dizer para você: o que eu tenho para você é para você. E você não vai viver à sombra da história de outra pessoa. Você vai viver o que eu tenho para você. Quando chega o tempo, a situação acontece. Aleluia. Sara manda Agar embora. Abraão fica preocupado. Mas o Senhor manda Abraão descansar. Porque o Senhor ia cuidar de Agar. Sabe por quê, irmãs? Aleluia. Porque o que Deus tem para Agar não ia ser dentro da casa de Abraão. E tem coisas que nós queremos que aconteçam em determinados lugares. E Deus está dizendo: eu estou preparando um território novo para lhe colocar. Eu estou preparando um território novo para lhe introduzir. Para aquilo que eu tenho com você acontecer de acordo com o que eu tenho preparado. E quantas das vezes nós queremos permanecer num território aonde não vai haver crescimento, mas porque nós estamos estáveis nele. Aleluia. Tem pessoas que sabem que não vai haver crescimento em determinado lugar, mas ela quer ficar lá por quê? Porque ela está estável, está acomodada. E o novo sempre causa medo. Aleluia. Mas o Senhor cria a situação para quê? Para tirar Agar de lá. E eu costumo a dizer e vou repetir quantas vezes for necessária. O Deus ao quem eu sirvo, Ele é especialista em criar situações para cumprir na nossa vida o que Ele planejou. E o Senhor te trouxe aqui para dizer para você: eu crio situações, se for necessária, para lhe tirar, para lhe arrancar. Mas eu tenho medo. Senhor, o Senhor manda dizer: se você não sair, eu te tiro. Se você não sair, eu lhe arranco. Aleluia. Porque eu trabalho diferente do homem e eu faço conforme a minha vontade, diz o Senhor. E eu, o Senhor, estou trabalhando em vidas aqui, para fazer elas viver o cumprimento de algo que foi falado há muito tempo e que eu vou fazer ela viver, diz o Senhor. Aleluia. Eu vou dizer algo bem rápido. Experiência própria. Porque tenho, aleluia, propriedade para falar. Eu estava em Santa Catarina, morava lá, aleluia. Difícil me acostumar, porque eu, do Ceará, difícil me acostumar quando eu me acostumei. Por isso que eu digo, eu não vou me acostumar em canto nenhum. Porque no dia que eu me acostumo, Jesus me arranca. E uma luta, muitos anos, quase 7 para me se acostumar. Quando eu estava fincando minhas estacas, o Senhor disse: volta. Usou muita gente, volta. E eu vou nada. Vou voltar nadica. Deus me livre, já estou me acostumando aqui. Já tem minha vida aqui. Vou de jeito nenhum, eu só saio daqui se o Senhor me arrancar. Para que eu fui dizer isso, irmã?
Onde é que eu estava com a cabeça, irmã, para dizer que eu só saía dali se o Senhor me arrancasse? Aleluia. Porque ele ouviu. Ele ouviu. Ele disse, aí é assim? Pois eu vou te arrancar. Irmã, a gente tinha um apartamentozinho, 42 metros quadrados. E eu dizia de jeito nenhum, meu Deus, o Senhor me deu esse apartamentinho aqui agora, comprei pela Caixa Econômica, e menino. E tudo. Eu sei que aconteceu um rebuliço tão grande que o rapaz que vendeu o apartamento para nós, né? Que iria passar para nós, a esposa se separou. Mas ainda não tinha passado. E o apartamento caiu no bolo. O rapaz disse, eu não posso fazer nada, eu vou dar o que vocês me deram, mas eu preciso partilhar os bens. Aconteceu o que? A situação. E hoje esse rapaz tá com a esposa. Mas você está vendo o que Deus faz? Só para arrancar? Eu já contei esse testemunho aqui. Eu já contei esse testemunho aqui. Porque se você não sai, o Senhor mandando, Ele lhe arranca. Ele lhe tira. Aleluia. E ainda perdemos porque reformamos. Ele deu o dinheiro que nós demos de entrada. Mas o que nós gastamos em reforma não deu. Perdemos. E perdemos mesmo. Aleluia. Você está entendendo? Então, quando chega o tempo de Deus nos mover, Ele cria situações. Só que dessa vez o Senhor diz assim, arruma a mala, sabe o que eu faço? Já estou pronta. Estou com elas ali. Preparada. Mas por que, irmãs? Porque a gente já estava estabelecido. E voltar para a terra, de onde nunca deu nada certo para você, é muito difícil. Você está entendendo? Muito difícil. Porque a gente não saiu daqui porque quis, porque a gente já tentou de tudo aqui. Mas aqui é muito fechado para emprego. Entende? Os empregos aqui, a maioria é comerciante ou prefeitura. Então a gente já saiu daqui porque era muita escassez. E aqui todo mundo conhece todo mundo. Se você for aqui sair na rua, você vai ver o povo sentado na calçada. Uma coisa você nunca vai ver aí. Entende? Então, foi muito difícil a adaptação, mas eu já estava acostumada lá. E outra mudança para mim vir para cá. E eu disse, Senhor, o Senhor vai me levar para a terra da minha humilhação? O Senhor vai me levar de novo para lá? Nós vamos viver do quê? E o Senhor disse, eu vou fazer. Eu vou operar. Irmã, em todo canto. Meu marido trabalhava de vendedor, vendia álcool, vendia vassoura. Na pandemia ele saiu para vender vassoura, máscara. Em todo canto dava certo, vendendo trunfa. Mas quando chegava aqui, até ia. Aleluia. Mas parecia que se fechava. Só que agora eu estava vindo debaixo de uma palavra. E o meu esposo, ele sempre, se ele botar bombom na mão dele, dá certo. Eu disse a ele que ele tem a unção de José. Sabe? O que bota na mão dele, Deus opera. Só que era algo que não ficava constante. Não era algo que permanecia. Entendeu? Tipo assim, ele não tinha prazer naquilo ali por uma data longa. Ficava 1, 2 anos, ele já queria outra coisa. Eu disse, eu tenho que repreender isso aí, não dá certo. Eu tenho que repreender isso aí. Como é que a pessoa não consegue permanecer numa coisa só? Aí a gente tinha uma sorveteria. Sorveteria bom, mas ele abusava. Aí passava para outra pessoa. E quem ele passava, quem ele vendia, prosperava do mesmo jeito. Você tá entendendo? Se nesse instante ele botar algo, o que for, e ele não quiser mais e der para outra pessoa, a outra pessoa pode nunca ter trabalhado com aquilo, ela prospera do mesmo jeito.
É uma bênção que está sobre ele, que eu digo que eu preciso que ele bote a mão na minha cabeça. Eu digo a ele. Então, eu não queria vir. Mas o Senhor me tirou, o Senhor nos trouxe, o Senhor nos arrancou. E estava aleluia, uma promessa sobre nós, que Deus cuidaria de nós. Aleluia. E o Senhor tem feito, o Senhor tem operado, o Senhor tem estado. É como eu digo, na mão do outro não dá certo, se botar na mão dele dá. Mas era um tempo que Deus não deixava aqui dar certo, porque Deus queria nos preparar como pessoas maduras. O Senhor queria nos estruturar. E lá em Santa Catarina foi a estruturação de Deus para nós. Foi o treinamento de Deus para nós. E quando nós estávamos estruturados, fortalecidos, para enfrentar as pancadas, Jesus nos trouxe. E Ele tem segurado aleluia. Ele tem segurado na nossa mão. E eu quero dizer para você, esse mesmo Deus está segurando na tua mão. E quando chega o tempo, Ele cria a situação. E não adianta fugir e se espernear. Eu não queria vir, eu não queria de jeito nenhum, mas Deus trouxe. Por quê? Porque o Senhor queria, aleluia, que aqui dentro nós fôssemos, aleluia, profetas. Que aqui dentro, aleluia, nós iria levantar pessoas. Embora o inimigo se levantasse, mas era o Senhor que pelejava. Até então nem entendia muita coisa do que Deus estava fazendo, eu só obedeci. Mas eu obedeci como? Obedeci na pressão. Fui arrancada. Aleluia. Porque não queria. Então, quando Deus fala, escute, para você não arcar com os prejuízos. Eu arquei. Arquei com prejuízos. E Deus não quer que você tenha prejuízos. Aleluia. Quando o Senhor fala, Ele está dizendo, eu estou fazendo porque eu quero. E eu sei o que é melhor para você. E o Senhor está dizendo aqui, ei minha filha, eu sei o que é melhor para você. Eu sei o que eu estou fazendo, embora você não esteja entendendo. Eu, o Senhor, estou trabalhando para as melhorias. Eu estou trabalhando para que haja, para que seja, para que aconteça. E o que era que ia acontecer na vida de Agar? Aleluia. O que era que ia acontecer? Ia acontecer que ela não ia viver daquilo que Sara dava para ela, daquilo que Abraão dava para ela. Ela não ia viver da limitação. O inferno quer que você viva de limitação, mas o Senhor não tem limitação para você. O Senhor não tem limitação para você. O que o Senhor tem é algo muito maior. É algo muito grande. Aleluia. Tem gente que é feliz em ver você na dependência dele. Tem gente que é feliz em ver você precisando. Aleluia. Quando você pode e tem que não precisa, tem gente que já muda. Aleluia. Só que o Senhor iria criar situação para Agar, aleluia, sair lá de dentro, porque o Senhor é quem ia sustentar ela. Ela não ia viver da limitação,
aleluia, de Abraão e nem de Sara. Quando uma porta se fecha, Deus já tem outra aberta. E eu creio assim, aleluia. Embora muitas das vezes nós não vemos. Embora muitas das vezes nós não contemplamos. Embora muitas das vezes nós não entendemos. Mas no deserto o Senhor fez água sair da rocha. Porque Ele entrega fontes no deserto. Quando nós pensamos que é o fim, Deus tem algo para nos entregar. Quando nós pensamos que vamos morrer dentro daquela situação, Deus sempre chega com socorro para nos livrar e dizer: eu estou contigo dentro deste negócio, tu não vai morrer, tu não vai perecer. O Senhor manda dizer aqui para você: você não vai morrer, você não vai perecer, eu estou contigo dentro desta situação, eu farei você viver não da dependência do homem, mas de fontes que eu tenho reservada para ti. O Senhor diz: eu tenho fontes para ela. O Senhor diz: eu tenho fontes para ela. Eu tenho fontes para ela. Quando H chega, aleluia, no deserto, que acaba tudo, ela pensa, aleluia, que não tem mais nada, que era o fim e que iria morrer. Tem pessoas que estão aqui que o Senhor me revela, que estão, aleluia, exatamente nesse estado. Que estado, pastora Jéssica? Achando que é o fim, achando que vai morrer, achando que não tem mais nada para ela. Foi aí então que o Senhor escuta o choro do menino. E a ideia sobra caia daí a sépia. Tem alguém que está chorando. Tem alguém que está clamando. E o Senhor está dizendo: eu estou ouvindo o choro. Eu estou ouvindo o gemido. Eu não deixei a situação acontecer para você morrer. A porta não foi fechada para você perecer. Eu permiti, porque vou fazer algo muito grande e maior. Se prepare, porque tem algo grande e tem algo maior que eu vou operar. A porta da casa de Abraão fechou. E eu gosto de, aleluia, comentar. Aleluia. Eu gosto de falar que a porta da casa de Abraão fechou, porque tem muitas portas que nós queríamos estar dentro delas. Não queria não, irmãs. E Deus fecha. Aleluia. Por que fechou? Porque ela não ia retornar, porque tem lugar que Deus não vai deixar nós retornar. E se a porta ficar aberta, nós volta. Tem porta que nós vamos passar por ela e elas vão continuar abertas. Mas tem porta que o próprio Senhor fecha para nós não retornar. Dói, dói, dói. Você acha que não dói? Dói. Mas o Deus que lhe arranca de dentro da porta é o Deus que lhe sustenta no deserto, meu Deus. E o Senhor manda dizer: filha minha, eu sou o Deus que te sustento.
Não vai faltar comida, não vai faltar roupa. Aleluia, não vai faltar água. Rabaxeria da rabacalaba. Eu me revelarei para você no deserto. Ramaia souria nagia sépria. Você não perdeu nada. Idecaia sobrana. Mas o teu coração diz: eu queria estar. Eu queria estar ali. Eu queria estar ali. E o Senhor diz: eu tenho lugar maior para lhe colocar. Eu tenho algo maior para lhe colocar. Oh, rabaxere de calabás. Aleluia. Escute só o que Deus está me revelando e Ele manda eu lhe entregar aqui. Escute só, eu preciso que você escute. Olha aqui para mim, veja. Aleluia, veja. Olha aqui nos meus olhos. Aleluia. Deus não vai deixar você na dependência dos outros. E nem você viver de migalhas, daquilo que os outros lhe oferecem, para os mesmos depois estar falando de você. Deus não vai deixar. Aleluia. Então o que Deus está fazendo hoje é para, aleluia, lhe transicionar. E o Senhor manda dizer para você: eu sei o quanto dói a dependência. Eu sei o quanto machuca a dependência. Eu sei, aleluia, que você não queria estar como você está. E você só está desse jeito porque, aleluia, a situação não mudou. Mas eu sou o Deus que vou mudar a tua realidade. Eu sou o Deus que vou mudar a tua situação. E digo para você: você não vai viver na dependência. Você não vai viver. Anai que me derra sobre de que. Aleluia, sobre o que o outro dá. Mas você vai viver, aleluia, debaixo do que os céus disponibiliza para você. Meu Deus, a partir de hoje, aleluia, a partir de hoje, você vai viver debaixo do que o céu disponibiliza para você. Arabá sobre de calabás. Te prepara porque o Senhor vai fazer. Se prepara porque você vai ver movimentação. Se prepara porque no deserto vai ter comida. No deserto vai ter água. No deserto vai ter pão. No deserto Deus vai se manifestar com poder. Orabaxere de calabás. O Senhor manda dizer para ti, aleluia, tem coisas que vão ser passadas por teu nome. Meu Deus, eu vou entregar porque o Senhor está mandando. Tem coisas que vão ser passadas por teu nome. Sabe quando vai pro cartório e você, aleluia, assina como se fosse um bem, propriedade, aleluia, como fosse passar carro que leva o nome da pessoa. E eu não estou falando espiritual não, irmãs. Eu estou falando físico mesmo, porque o Senhor está me mostrando. Mas, Senhor, como é que vai passar por meu nome se eu não tenho nada? Como é que o Senhor vai me dar que eu não tenho nada? Eu não sei como é que Ele vai lhe dar. Eu só sei que Ele vai lhe dar. Porque eu tenho certeza e convicção no que Deus me mostra. E o Senhor era claro quando Ele falava assim: tem coisa que vai ser passada para o nome dela. Tem coisa que vai ser passada para o nome dela. Ei, eu, o Senhor, vou fazer ela assinar. Meu Deus.
O Senhor vou fazer ela assinar. Quem está falando sou eu. E eu sou Deus que me revelarei. Ai, dei que a nádia sopra. Eu sou Deus. Aleluia, que me revelarei. Você crê, irmã? Você crê? Aleluia. Então eu quero que tu receba no teu coração. Aleluia. Se tu tiver uma caneta, se tu tiver um papel aí, aleluia, em branco, assina teu nome. Aleluia. Assina teu nome assim, teu nome todinho, como tu assina num documento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, como forma profética. Declarando o que tu tá recebendo. Aleluia, porque eu até recebi essa caneta aqui. Uma caneta bonita. Vou até assinar o meu, porque eu vou receber. Se tu não receber, é problema teu. Mas eu, como forma profética aqui nesta noite, eu declaro que tu vai passar para o teu nome coisas que tu nunca nem pensou em ter. Ai, adaia sobre de camanádia sempre arabás. Porque Deus vai fazer tu assinar. Aleluia. Deus vai fazer tu assinar. Deus vai trazer pro teu nome. Arabaxei de camanádia sobre derebás. Porque o Senhor é Deus. E Ele faz acontecer o que eu e você não estamos, aleluia, nem esperando. Eu creio demais. Se tem uma coisa que eu creio é em milagres. Se tem uma coisa que eu creio é em milagres. Se tem uma coisa que eu creio é no sobrenatural. Aonde o Senhor faz acontecer aquilo que nem penetrou no coração do homem. Anai que me assopredere barabás. E sabe o que é que o Senhor manda eu te entregar? Aleluia. Aquilo que nem penetrou, irmã, no coração do homem. Aleluia. Aquilo que nem foi cogitado por ti. É o que Deus vai fazer. É o que Deus vai operar. Ei, prepare, irmã. Tu vai assinar o papel da tua casa. Prepare, irmão, tu vai assinar o papel do teu carro novo. Porque Deus vai trocar teu carro. É. Parece níveis, né? Parece níveis. Tu acha que tu tá perdendo. Tu acha que as coisas parecem que estão andando para trás e Deus está dizendo. Ele não sabe, ela não sabe o que eu tenho preparado para ela é muito maior. Se prepare, irmã. Esse documento vai sair. Estas terras vão ser liberadas. Essa herança vai ser entregue o que está na mão do juiz. Aleluia. O Senhor vai fazer vir para a tua mão. Sou eu, o Senhor, que estou trabalhando e fazendo. Sou eu, o Senhor, que estou movendo. Sou eu, o Senhor, que estou operando de uma forma grande. Não é pequena. É grande. Para que você veja. Aleluia. Que eu sou o grande. Eu sou e o que eu prometo eu faço. Aleluia. O Senhor diz o que eu prometo. Eu faço. Então não duvide. Não duvide. Aleluia. Da minha grandeza. Não duvide do meu poder. Aleluia. Eu sou fiel para fazer muito maior. Aleluia. Eu sou fiel para fazer muito maior. Aleluia. Vou entregar porque Deus está mandando eu entregar. Aleluia. Tem alguém aqui que ainda não tem casa própria. E o Senhor diz: tu vai contar vitória.
O Senhor diz, eu vou te dar uma casa. E a sobre araba. O que tu quer, aleluia, não é muito não. É pequeno. Mas eu, o Senhor, te darei muito melhor do que o que tu tem imaginado. Tu pensa, mulher, que aquele que tu arquiteta na tua mente é o teu plano. Mas eu tenho um plano muito maior para ti. E para te entregar. Por isso, filha, que não deu certo as tentativas. Porque não era o que eu tinha para você. E para vocês entenderem, eu via em visão uma chave dourada. Dourada assim, ó. Aleluia. Sendo colocada na mão de alguém. E eu via o nome casa. E o Senhor diz assim, o plano do homem é um. E o meu plano é outro. Porém, tem coisas que eu, o Senhor, alinho. Aleluia. Com a minha vontade. Andai, que é minha sobredeia. E hoje eu te trouxe aqui. Para alinhar. Anaika sobra ideia. O que precisava ser alinhado. Idérica labassubianai. E tu vai ver porque tu vai contar esse testemunho. Aleluia. E o Senhor diz assim, filha, diga para ela que não vai demorar. Diga para ela que eu sou o Deus da execução. Aleluia. O Senhor manda dizer para você, eu sou o Deus da execução. Oriadai que é minha. Deixa, filha, rirem. Deixa falarem. Aleluia. Mas verão. Eu fazendo e operando. Eu concluindo e executando. E dedicaste. Porque eu sou o Senhor que faço. Eu sou o Senhor que faço e eu operarei. Aleluia. E sabe o que acontece, irmãs? Dentro do deserto, o Senhor abre a visão dela. De Agar, entrega, ela vê a fonte. Aleluia. E não entrega uma, entrega outras. Aleluia. Porque o Senhor, Ele vai nos surpreender com algo muito maior do que nós pedimos. E tem coisa que Deus, aleluia, Ele vai fazer. Aleluia, muito maior do que o que você pensa. Deus, Ele vai fazer muito maior do que o que você imagina. Aleluia. E o Senhor diz, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Quer dizer que se é maior é porque teve. Aleluia, uma glória, né? E o Senhor manda dizer para você, eu sou Deus, que farei muito maior. Eu sou Deus que farei muito, aleluia, grande. Porque sou o Senhor que colocarei na tua mão a chave da tua vitória, a chave do teu milagre. E você vai testemunhar da glória porque você vai receber. Você vai, aleluia, falar, testemunhar. Você marque o dia de hoje. Aleluia. Porque o Senhor manda dizer para você, tem a data. Rabaria sérica minha. Guarda, porque hoje foi entregue. Salva essa live, porque hoje foi entregue. Para você vir aqui testemunhar. E você vai
vai dizer: eu recebi e estou de posse da minha vitória. Porque a data foi marcada e a chave foi entregue. Ai, pastora, aleluia, você entrega, aleluia. Se Deus mandar, eu entrego. Se Deus mandar, eu entrego quantas chaves for necessárias, mas Deus está mandando eu entregar aqui hoje. Porque foi liberada. E eu sei do que Deus me mostrou. Eu sei, aleluia, do que Ele me mostrou e o nome em visão que eu via. Aleluia. E pode crer, porque o Senhor está te entregando na tua mão, minha filha. Porque o Senhor diz: eu vou te tirar da humilhação. E você vai cantar, aleluia, o hino da vitória. Tá chegando o tempo de você se alegrar. Tá chegando o tempo de você dizer: Deus fez. E porque o Senhor diz assim: a minha palavra se cumprirá na vida dela. A minha palavra se cumprirá na vida dela. E ela vai dizer em todo tempo: Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Porque sou Deus que dou de presente e entrego. Olha aqui para mim, você precisa olhar para mim e ouvir. Aleluia, escuta. Faz assim com as tuas mãos. O Senhor está colocando um presente. E esse presente que hoje Deus está colocando nas tuas mãos é um presente, aleluia, físico. E tu vai saber porque ele vai chegar para você. E o Senhor diz assim: é do meu coração para o coração dela. Alguém vai ser usado para te dar um presente por estes dias. Só que esse presente não vem da parte dessa pessoa, mas vem do coração de Deus. E tu entenderá que tu és amada. E que Deus usa quem Ele quer para te presentear. Para tu ter noção de quando Deus quer fazer, Ele usa quem quer e da maneira que Ele quer. Porque vejo um presente sendo colocado nas tuas mãos, olha aqui. E Deus está dizendo: eu estou entregando a ela. Vou alegrar o teu coração. Porque eu, o Senhor, te visito. E tu vai ver que eu fiz. Andei que a sobrederebas. É um presente físico. Aleluia, que alguém vai te dar. Aleluia, mas aleluia, não é essa pessoa que vai te dar. Deus só vai usar ela porque vem do Senhor. Você vai receber uma alegria tão grande. Aleluia. Porque você não está recebendo um presente qualquer. Você está recebendo um presente de Deus. Independente do que seja. O seu coração vai transbordar. Vai ser uma felicidade que você não vai se contentar. E tem gente que diz assim: mas tu ficou tão feliz com algo simples. Não vou entender, porque é mistério. Não vou entender porque é mistério. Só quem discerne as coisas do Espírito é quem está no Espírito. E o Senhor, aleluia, está dizendo: ela vai entender. Ela vai entender que é o meu cuidado. Por estes dias, aleluia, Deus vai te entregar
Deus vai te presentear. Andei que a sépia. Aleluia. E o Senhor manda dizer para você: filha, tem promessas antigas que eu não me esqueci delas e que são, aleluia, que vão ser vividas agora. Aleluia. Essa promessa, aleluia, vai se cumprir. E o Senhor diz, aleluia, receba essa profecia que vai acontecer no teu futuro. Aleluia. Essa profecia é sobre o teu futuro e o que vai acontecer com ele. Aleluia. Tem 3 coisas. Aleluia, que o Senhor me mostrou entregando. Aleluia. A chave da casa que o Senhor me mostrou, aleluia, é para alguém, mas o que Deus me mostrou, essa aqui já é outra diferente. Eu via o Senhor entregando. Escute. Uma casa, um carro, aleluia. E eu via o Senhor entregando um presente. O presente é surpresa. Yarabá sobre calabás. E o Senhor manda dizer para você, não, aleluia, são para pessoas diferentes a da casa lá atrás, aleluia, sim. Mas essa daqui tem pessoas que vão receber os 3. Anai de que a série arabás. Arabaxere calabás. Eu não sei o que vai mudar. Eu não sei o que vai mudar. Mas algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Porque o Senhor vai fazer. E sabe o que é que o Senhor diz? O Senhor diz assim, eu começar a mexer. Eu vou começar a mexer. Eu vou começar assim a trabalhar de uma forma que você não está nem imaginando que eu vou, aleluia, fazer. Você vai ver muita coisa mudando. Ai, Senhor, mas eu não, aleluia, eu não acredito. Aí, minha filha, é tu. Eu sei que eu acredito por mim, por tu e por demais que não quer acreditar, porque eu sei quem é que está me mostrando. Eu sei quem é que está falando. E o Senhor manda dizer, vai haver restituição. Tem uma mulher aqui, eu preciso entregar isso. Tem uma mulher aqui que ela está sofrendo de várias perdas, vários ataques. Aleluia. Em muitas áreas da vida dela. Perda material, aleluia, saúde. O inimigo tem atacado na família, o inimigo tem atacado na mente. Ela está sendo, aleluia, atacada em todos os lugares. E daí aqui a sépia. O Senhor manda te dizer, filha, que Ele está fechando a boca da mulher que está te amaldiçoando. Eu vejo uma mulher te amaldiçoando. Ariadai, que é minha sépia. E tu tem sentido esse ataque. E candeia sépia. O Senhor diz para ti, se revista no jejum e na oração. Faça campanha. Aleluia. Porque eu vencerei por você. E te darei vitória, diz o Senhor. E te darei vitória. E repreenda, aleluia,
a língua que ousa falar contra ti, condena em juízo. Dei que a subiará, porque tu sabes. Aleluia. O Senhor diz, tu sabes. Porque eu, aleluia, já falei contigo. Já falei contigo, mas digo pra ti que tu vence. Digo pra ti que tu ganha. Digo pra ti que a peleja, aleluia, eu já te dei vitória. Amém? Glória a Deus. Até aqui Deus me passou. Até aqui Deus me entregou. E se eu passar daqui, aleluia, o Senhor me pega. O Senhor que fez os céus e a terra.